Rádio Decidente. Olá, eu sou o Thiago Gomide e está começando mais um Rádio Decidente, um podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça, realizado em parceria com o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, o NUGEP-NAC. O assunto de hoje é o tema 1171. Nele, a terceira sessão do STJ decidiu que o uso de simulacro de arma, a chamada arma de brinquedo, configura grave ameaça no crime de roubo, impedindo por consequência a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito. A tese firmada unifica a interpretação sobre um tema recorrente nos tribunais e traz implicações práticas para o sistema penal e para a execução das penas. E para explicar melhor os fundamentos da decisão e os impactos jurídicos do precedente, eu converso agora com o Procurador de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, André Ubaldino. Seja muito bem-vindo ao Rádio Decidente. Muito obrigado, Thiago. Estou à sua disposição. Doutor André, para começar então, explica para a gente o que é considerado grave ameaça aí no contexto do artigo 157 do Código Penal. Grave ameaça é a promessa de um mal dotado de algum relevo, dotado de um certo relevo, e que possa atingir, eventualmente, o indivíduo fisicamente, moralmente ou economicamente. Basicamente é isso, é a promessa de um mal dotado de certo relevo. Isso é que seria grave ameaça para os fins legais. E por que o STJ entendeu que o uso da arma de brinquedo ou simulacro aí de arma de fogo configura grave ameaça? Para explicar isso mais claramente e mais coerentemente, eu preciso recuar um pouco para explicar a quem nos ouve, Thiago, o seguinte. O direito penal, ele não tem por finalidade castigar, ele tem o castigo como um instrumento destinado à proteção dos bens, que são a sua verdadeira função. A função do direito penal é proteger certos bens. E entre esses bens protegidos pelo direito penal estão a integridade física, a liberdade, o patrimônio, entre vários outros bens protegidos. E para isso, o direito penal brasileiro, desde o seu código vigente, que entrou em vigor na década de 1940, definiu vários crimes, tais quais, por exemplo, o crime de ameaça, o crime de lesões corporais, e o crime de furto, por exemplo. São infrações que muito frequentemente estão dissociadas entre si, mas que podem eventualmente se combinar para a realização de um ilícito penal. Por exemplo, alguém promover uma subtração através do emprego de violência ou através do emprego de ameaça. Nesses casos, nós não temos dois crimes diferentes, nós temos um crime só, que é a combinação, que é a fusão de dois ou mais. Falando-se, nesse caso, em crime pluriofensivo, falando, nesse caso, em crime complexo. Por exemplo, o roubo, classicamente, e desde a sua definição pelo Código Penal de 1940, ele consiste na subtração de coisa alheia móvel através do emprego de grave ameaça que em si mesma, separadamente, é um crime, ou através de ofensa de violência à integridade física de alguém, o que isoladamente também constitui um crime, mas que, empregado para a subtração, consiste numa outra infração penal. Ou seja, o roubo é a subtração de coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça. Portanto, há décadas vem decidindo os nossos tribunais que quando o indivíduo subtrai coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça, está ele praticando o crime do artigo 157 do Código Penal, estará ele praticando o crime do artigo 157 do Código Penal, que é um crime punível com a pena de 4 a 10 anos, que é uma pena maior do que a pena do furto, que é de 1 a 4, que é maior do que a pena das lesões corporais, que não chega a 1 ano, e que é maior também do que a pena da ameaça. Ou seja, a pena para o crime de roubo, ela é uma pena mais elevada do que a pena prevista para os crimes que integram a definição do crime roubo. E isso que o legislador entendeu que se reveste de especial reprovabilidade a prática de subtração mediante violência ou grave ameaça, para cuja repressão, para cuja dissuasão, não seria suficiente a simples soma das penas de uma infração e outra. Pois muito bem, feito isso, ou seja, prevista para o crime de roubo a pena de 4 a 10 anos de reclusão, o legislador foi lá num dos parágrafos da lei e disse
que quando houvesse para a prática do roubo o emprego de arma, essa pena seria elevada de 1/3 até a metade. Então, da questão do uso ou não de arma, não depende a configuração do crime de roubo. Nunca dependeu a configuração do crime de roubo do emprego ou não de arma. Isto é, a prática do crime de roubo se contenta com que haja a subtração de coisa alheia móvel mediante o emprego de violência ou grave ameaça. Em havendo o emprego de arma para a realização dessa violência ou da grave ameaça, o que vai suceder é um aumento da pena. E essa foi sempre a solução classicamente adotada pelo direito penal brasileiro. O que havia de longa discussão entre nós, Tiago, é se haveria também esse aumento de pena de 1/3 até a metade, quando, ao invés do indivíduo portar uma arma, portasse o indivíduo um simulacro de uma arma. Então, a doutrina e a jurisprudência dissentiam, a doutrina e a jurisprudência discutiam se esse aumento de pena ele estaria condicionado a que a arma fosse autêntica ou se o aumento de pena poderia acontecer mesmo quando a arma fosse um simulacro. Entenda-se, portanto, que o crime de roubo ele nunca dependeu de que o indivíduo empregasse uma arma. A questão do uso ou não da arma interferia apenas na incidência ou não dessa causa de aumento. E assim veio a lei sendo aplicada entre nós durante várias décadas, até que mais recentemente o legislador cometeu aí um pequeno equívoco na produção, na modificação da lei, equívoco que fez com que, num dado instante, pretendendo aumentar a pena do roubo quando houvesse o emprego de arma de fogo, o legislador previu o aumento da pena para o uso de arma de fogo, mas talvez por acidente, por inadvertência, ele acabou revogando essa disposição que previa o aumento de pena quando houvesse o emprego de arma. E quando ele o fez, ele acabou deixando a descoberta, isto é, sem incidência de causa de aumento, aquela hipótese em que a arma empregada não fosse arma de fogo. Ou seja, previu-se o aumento da pena quando houvesse o emprego de arma de fogo, mas não se previu o aumento de pena algum quando houvesse arma. Esse equívoco cometido em 2018, ele foi corrigido em 2019, quando a lei foi novamente modificada para restaurar-se o aumento de pena em função do emprego de arma que não fosse de fogo. E assim nós, de certo modo, corrigimos o equívoco que havia sido cometido, mas lembro, ainda assim, o emprego de arma não era necessário à configuração do crime de roubo, em que, havendo emprego de arma, haveria, pois, o aumento de pena. Muito bem. O que sucedeu? Mais recentemente, veja-se que o tipo de roubo, ele diz que é roubo você subtrair coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça, ou depois de haver reduzido a vítima à impossibilidade de resistência. Pois bem, posto o tipo penal nesses termos, recentemente sobreveio uma decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que disse o seguinte, essa decisão: quando houvesse emprego de simulacro de arma de fogo, existiria, sim, um roubo, mas não a violência ou grave ameaça e, portanto, fixada a pena do seu mínimo, teria o indivíduo direito à substituição da pena privativa de liberdade e medida restritiva de direitos. Só que não foi isso que aconteceu, não é isso que classicamente se decidiu. Isto é, o emprego de simulacro, ele era objeto de uma controvérsia sobre se haveria ou não a incidência da causa de aumento, nunca como condição para que se configurasse o crime de roubo. E por quê? Porque o crime de roubo, a sua configuração basta, nessa modalidade ameaça, que o indivíduo prometa à vítima um mal grave, um mal físico, um mal moral, um mal econômico, dotado de verossimilhança, pouco importando, inclusive, e eu enfatizo isso, pouco importando para a configuração disso, que esse mal deva ser mesmo concretizado, que o indivíduo autor dessa ameaça efetivamente queira concretizar essa ameaça, basta que essa ameaça seja veraz, ela seja verossímil e, portanto, intimide o indivíduo. Porque o crime de ameaça, que, como elementar, integra o tipo de roubo, ele é apenas, a ameaça, um crime contra a liberdade pessoal, ou seja, um determinado comportamento humano que atemoriza a vítima, que amedronta a vítima e, portanto, a priva da sua liberdade de consentir ou de resistir a alguma pretensão que lhe seja dirigida. Nessas circunstâncias, portanto, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele cometeu um gravíssimo equívoco.
que foi o de condicionar a existência da grave-ameaça a que a arma fosse uma arma autêntica. O emprego de arma autêntica resultaria, se fosse esse o caso, num aumento de pena. Ok, doutor André, e como que essa posição do STJ nesse tema 1171 se alinha aí com o princípio da legalidade penal? Bem, perceba-se que, dentro daquela lógica que eu expliquei, isso é o direito penal, o legislador ele estabeleceu vários tipos penais protetivos, então nós temos alguns limites entre os tipos penais. Isto é, há determinados comportamentos humanos que são bastante reprováveis, agora, a classificação desses comportamentos, eles têm limites. Eu vou lhe dar um exemplo, talvez elucide isso. Quando alguém subtrai alguma coisa mediante violência ou grave ameaça, ou depois de inibir o exercício pela vítima de sua capacidade de consentir, ele pratica um crime de roubo. Mas se essa inibição à sua capacidade de consentir decorrer de uma fraude, aí nós já ultrapassamos o limite do crime de roubo e passamos a caracterizar essa infração penal como um furto qualificado. Nós temos a hipótese do furto qualificado, escrito no artigo 155, parágrafo, salvo engano, terceiro, deixa eu até fazer uma brevíssima consulta aqui. Eu não tenho anotado aqui, não tem fácil aqui de consulta, mas, enfim, nós temos se empregar da fraude para a subtração, que nós temos é um furto qualificado, não roubo. Ou seja, em função da importância que se reveste o direito penal e do mecanismo de garantia que se deve dirigir a todo cidadão, a todo jurisdicionado, os tipos penais eles têm limites muito claros. Esses limites não são flexíveis. Por conseguinte, não pode uma decisão, ao bel prazer de quem a profere, ultrapassar esses limites, seja para tratar o acusado mais benignamente, seja para tratá-lo mais severamente. Eu não posso, portanto, diante do fato de que a lei define, por exemplo, os crimes de ameaça, de lesões corporais, de furto simples, de furto qualificado e de roubo, não posso eu, ao meu bel prazer, ao prolatar uma decisão, preferir entender uma ameaça realizada com um simulacro de arma e entender que ali, eventualmente, houve um furto qualificado ou um furto simples. Por quê? Porque a lei diz que o uso de ameaça para subtração constitui elementar do crime de roubo. E por isso, o que promoveu, portanto, o STJ na sua decisão foi exatamente a demarcação muito clara do princípio da legalidade. O emprego de ameaça, seja com arma de fogo, seja com simulacro, constitui seguramente crime de roubo. Doutor André, e quais os riscos, então, jurídicos, de tratar o simulacro como mero artifício fraudulento ou como simples meio para impedir a resistência da vítima sem considerá-lo grave ameaça? Esse era um risco enorme que, muito felizmente, foi debelado pelo STJ com a decisão que tomou. É esse o efeito mais positivo dessa decisão tomada pelo STJ e me permita lhe explicar por quê. Nós somos um país que, lamentavelmente, tem se notabilizado pelo recrudescimento muito intenso da sua criminalidade. E eu gosto de lembrar isso exatamente para remarcar o que disse. A função do direito penal não é castigar. O castigo imposto, um castigo proporcional ao mal do crime, ele tem por finalidade restaurar entre nós a paz e assegurar a fruição por cada um de nós de seus direitos. Então é preciso que o direito penal se revista de certa força para que ele possa inibir comportamentos desviados e danosos aos direitos individuais. Ora, se a decisão tomada pelo TJ do Rio de Janeiro ela prevalecesse e eventualmente se disseminasse no país, os crimes de roubo em que houvesse o emprego de um simulacro de arma de fogo deixariam de ser caracterizados como roubo, para a partir daí, eventualmente, virem a ser classificados como furtos qualificados, sujeitando o seu autor, eventualmente, aos benefícios decorrentes do acordo de não persecução penal. Ou seja, reduzindo ainda mais a severidade que se pretende do direito penal quando ele dirige as suas sanções àqueles que, eventualmente, desejem praticar violação aos direitos fundamentais, inclusive ao direito de propriedade. E há diferença prática entre o roubo com arma verdadeira e com simulacro sob a ótica da pena? Sim, existe, porque como eu lembrava, e por isso aquela longa digressão que eu fiz inicialmente, o que sucede é que o crime de roubo
é punível com uma pena que vai de 4 a 10 anos, mas se eventualmente houver para a prática do roubo o uso de uma arma real, nós teremos a incidência de um aumento de pena, que hoje é de até 2/3 ou é de 2/3 se for uma arma de fogo. E como a lei hoje não se refere à arma em sentido amplo, mas se refere à arma branca, num de seus incisos, e à arma de fogo no outro, é preciso que essa arma seja real. Isso significa, portanto, dizer que não se depende, como eu já dizia, para a configuração do crime de roubo, que haja emprego de arma, mas se emprego de arma houver, para que incida o aumento de pena, é preciso que essa arma seja uma arma real. Logo, se a arma for um simulacro, não haverá incidência da causa de aumento. É essa a consequência prática. Ou seja, não dependemos do uso de arma para a configuração do crime de roubo, e logo o emprego da arma, se real, resultará no aumento de pena. Se um simulacro, nós não teremos a incidência do aumento de pena por falta do emprego da arma. E como que a doutrina majoritária trata aí o uso de simulacros em crimes patrimoniais? A doutrina, ela se desenvolveu especialmente ao tempo em que a lei tinha aquela disposição genérica, afirmativa de que o emprego de arma resultaria no aumento de pena, sem que houvesse, a essa época, uma distinção quantitativa do emprego de arma branca ou de arma de fogo. Ou seja, houvesse um emprego de arma, haveria o aumento de pena sem que o legislador fizesse distinção entre trazer essa arma branca ou essa arma de fogo. A essa época, a doutrina se dividia, mas preponderava o entendimento de que, em havendo a apreensão da arma e comprovadamente tratando de um simulacro, não haveria o aumento, não obstante a existência de decisões em sentido contrário. Portanto, prevalecia a ideia de que, não tendo havido a apreensão, e mais frequentemente não havia, essa é uma modalidade criminosa em que muito raramente, do ponto de vista estatístico, a gente pode constatar isso, os indivíduos não costumam ser presos em flagrante quando estão em plena prática dos crimes de roubo, e quando não haja apreensão, subentende-se, especialmente em função das palavras da vítima, que, afirmada a existência de uma arma, acreditar-se-á na sua autenticidade, em tratar-se efetivamente de uma arma. Logo, quando o acusado, uma vez eventualmente preso, alegue que a arma que portava era um simulacro, haveria ele demonstrá-lo, né? Apresentando, inclusive, eventualmente a arma para que, se fosse o caso, fosse periciada e constatada a sua natureza simulada. E a substituição da pena privativa por penas alternativas, ela é admitida em outras hipóteses de roubo? Olha, na verdade, a substituição da pena privativa de liberdade medida restritiva de direitos, ela é uma medida que, já tendo sido contemplada originalmente na parte geral do Código Penal de 1984, recebeu uma ampliação em 1998 através da Lei 9.714. Isto é, a partir do ano de 1998, ampliou-se entre nós o cabimento das medidas restritivas de direito. Mas o legislador sempre estabeleceu um obstáculo muito importante e até hoje não transposto, e espera-se, por razões até de civilização, que esse limite não seja transposto. Isto é, o legislador não permite a substituição da pena privativa de liberdade. Ele tradicionalmente não permite, e espera-se que continue a não permitir, a substituição da pena privativa de liberdade, medida restritiva de direitos, nos casos que envolvam violência à pessoa ou grave ameaça. Com isso, portanto, eu estou dizendo que, de forma geral, que de forma, aliás, eu diria, sem exceções, o direito penal não admite a substituição da pena privativa de liberdade por medida restritiva de direitos, quando o crime seja caracterizado, quando, entre as elementares do tipo penal, figurar a violência ou a grave ameaça. E quando eu digo que espera-se que isso não aconteça, é precisamente porque nós precisamos de um mínimo de segurança para a integridade física do cidadão, e não seria, portanto, razoável, numa lógica aí do bom senso, que nós permitíssemos a substituição, mesmo naqueles casos em que a pessoa seja ameaçada ou seja vítima de violência, para que o crime se perpetre. E o que o artigo 44, inciso 1 aí do Código Penal, estabelece nesse contexto? Bom, o artigo 44, ele é exatamente o artigo que relaciona os requisitos
para a substituição da pena privativa de liberdade por medida restritiva de direitos. Quando nós examinamos aqui o artigo 44, eu vou a ele para poder responder de forma um tanto mais clara e segura a indagação que você me formula, o artigo 44, ele então estabelece quais são os requisitos para a concessão pelo juiz da substituição da pena privativa de liberdade por medida restritiva de direitos. Diz o artigo 44 que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade. Inciso 1, quando aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, esse é o primeiro dos requisitos que, como eu lhe dizia, é um requisito tradicional do direito brasileiro. Não se consente. E aí, exatamente, o perigo, Tiago, de que se revestia essa decisão proferida pelo TJ do Rio de Janeiro. Perigo ao que eu me refiro é o seguinte: o que ponderou-se naquela decisão tomada? Ponderou-se o seguinte: opa, disse o acórdão, quando esse indivíduo utilizou um simulacro de uma arma e não uma arma para a subtração, esse indivíduo, na verdade, não usou de grave ameaça. Ele usou de uma fraude. E a fraude não inibiria a aplicação dessas medidas previstas pelo artigo 44, já que o artigo 44 impede a substituição nos casos de violência ou grave ameaça. Foi aí que o STJ, de uma forma bastante coerente, de uma forma bastante racional, disse: não, peraí, o emprego de arma, ainda que simulacro, ele bem se presta, e tradicionalmente se presta, a ser um mecanismo ameaçador. Por quê? Porque para que se configure a ameaça, não é necessário que o indivíduo esteja efetivamente em condições e desejoso de concretizá-la. Basta que ela seja capaz de intimidar. E qualquer um de nós pode entender isso facilmente. Imagine se você, numa rua escura, trafegando por um determinado lugar, e o STJ, inclusive, fez alusão a algumas dessas particularidades, você trafegando por um lugar escuro, vem alguém e te aponta aquilo que parece ser uma arma de fogo. Eu lhe pergunto, você, por acaso, desculpa a expressão, pagaria para ver? Você, por acaso, haveria de investir contra esse indivíduo tentando retirar das suas mãos o objeto na sua direção apontado para averiguar a sua autenticidade? Ou você se sentiria naturalmente intimidado? É exatamente isso que o STJ corrigiu e, graças a Deus, o fez com certa rapidez. Doutor André, como que esse precedente agora do STJ firmado nesse repetitivo influencia decisões futuras em instâncias inferiores? Bom, em função da sua natureza vinculante, essa questão não vai mais ser objeto de debate. Ela já está solucionada, e eu ouso dizer que está muito bem solucionada, que está solucionada de uma forma muito adequada à proteção dos bens, e eu sempre volto ao assunto. Não é que nós sejamos punitivistas, não. É que nós entendemos, nós, e eu digo, me refiro a nós, órgãos persecutórios, nós entendemos que a sanção penal ela tem que se revestir de um caráter aflitivo mínimo para que elas possam cumprir sua função inibitória, sua função dissuasória. Então, no momento em que o STJ disse, olha, a arma de brinquedo, o simulacro de arma, ela se presta a caracterizar a ameaça que enseja a caracterização, a classificação do crime como roubo. Essa infração penal, portanto, se sujeita a uma pena mínima de 4 e máxima de 10 anos, restaurou a severidade, restaurou o mínimo de gravidade, ou manteve o mínimo de gravidade desse tipo penal, cumprindo, portanto, ou tendendo a cumprir seu caráter dissuasório. Não se vai discutir mais, portanto, isso entre nós. Né? E quais são as implicações desse repetitivo na dosimetria da pena? Bom, a partir do momento em que se caracteriza ineludivelmente, indiscutivelmente o crime de roubo, não se vai mais buscar classificar essa infração penal como outra qualquer. Porque é o que eu dizia em resposta a uma de suas indagações. No momento em que alguém afirma, e é assim que o direito se movimenta, é assim que ele evolui, através de descobertas que podem nos conduzir a maus caminhos ou a bons caminhos, conforme o caso. No momento em que alguém conjectura de que o emprego de arma de fogo consiste em fraude e não em ameaça, nós estaríamos tendendo a caracterizar, a classificar essa infração penal como outra infração penal. Inclusive como infração penal sujeita, eventualmente, à sua classificação como um furto qualificado, ou, eventualmente, a um roubo sim, mas um roubo em que possível a substituição.
No momento em que o STJ toma essa decisão, e a tomou, e essa decisão transitou em julgado, não há mais dúvida alguma de que, nesses casos, em todos esses casos, nós vamos ter a classificação da conduta humana como crime de roubo. E isso assegura um mínimo de dissuasão entre aqueles que desejam eventualmente praticar esse tipo de comportamento. E é possível aplicar esse entendimento desse repetitivo a outros crimes que envolvem simulacros, além do crime de roubo? Veja, no momento em que o STJ diz, olha, o emprego de arma de fogo consiste, de simulacro de arma de fogo, consiste em grave ameaça, essa sua afirmação, obviamente, haverá de estender-se a outros tipos penais. Por exemplo, nós temos no Código Penal brasileiro o crime do artigo 158, me permita aqui, eu abri o Código Penal aqui, o artigo 158, por exemplo, define o crime de extorsão, e uma das elementares do crime de extorsão é exatamente a grave ameaça. Então, disse aqui, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. No momento em que o STJ afirma, de forma vinculante, que o emprego de simulacro de arma de fogo consiste em grave ameaça, uma vez que alguém constranja outrem mediante o emprego de um simulacro, haverá ineludivelmente a caracterização do crime de extorsão, ou seja, não se vai discutir isso. Ou seja, ao afirmar que há como que uma sinonímia entre o emprego de simulacro de arma de fogo e grave ameaça, o STJ o afirma de forma coerente para todo o ordenamento jurídico. Ou seja, empregou simulacro de arma de fogo, está caracterizada grave ameaça. E essa decisão, ela tem impacto na execução penal? Se sim, em que medida? Bom, ela não vai impactar os casos em que as pessoas já estejam eventualmente cumprindo pena. Ou seja, onde eventualmente já tiver transitado em julgado e, portanto, já estejam cumprindo pena, aqueles que tenham sido condenados equivocadamente nos mesmos termos dessa decisão do TJ do Rio de Janeiro, obviamente não haverá impacto e não se admite revisão criminal pro societate. E a decisão do STJ, ela naturalmente, ela reafirmou a classificação dessa infração penal. Então isso pode ter impacto para os fatos, e terá impacto certamente nos fatos futuros. Em que medida? Os indivíduos que eventualmente venham a promover subtrações com simulacros de arma de fogo, certamente haverão, se provado o fato, ser condenados pelo crime de roubo, e nessas circunstâncias vão experimentar o cumprimento da pena nos termos em que são cumpridas as penas relativas aos crimes de roubo, respeitados aí os limites previstos pelo artigo 33 do Código Penal, que trata dos regimes prisionais. Ou seja, nós não teremos substituição de pena privativa de liberdade por medida restritiva de direitos, como pretendeu, aliás, a decisão recorrida. Quando nós examinamos a decisão recorrida, nós vemos que lá se diz que, embora caracterizado o crime do artigo 157, uma vez que estava a decisão fixando a pena no mínimo, seria possível a substituição da pena privativa de liberdade por medida restritiva de direitos. Isso não vai mais acontecer, e não acontecendo isso, o impacto na execução penal vai consistir em que, nos casos que venham eventualmente a acontecer, bem como nos casos que estejam bons sujeitos a processo e em que o indivíduo venha a ser condenado, ele vai sofrer a pena privativa de liberdade que lhe deva ser aplicada, sem nenhuma possibilidade, portanto, de substituição da pena privativa de liberdade por medida restritiva de direitos. E para a gente finalizar essa nossa conversa aqui, doutor André, qual que é a importância desse tema ter sido julgado sob o rito dos recursos repetitivos e como que ele pode auxiliar na uniformização da jurisprudência penal brasileira? Bom, ele vai certamente pacificar essa controvérsia nascente e dar um pouco mais de segurança, que é uma das coisas de que nós dependemos em demasia para a paz social. A gente costuma dizer que é muito importante que todo cidadão conheça as regras do jogo para que nós possamos nos comportar em sociedade de forma adequada. Nós precisamos saber o que as regras nos impõem, o que as regras nos permitem, de que as regras nos proíbem. E no momento em que o STJ pacifica qualquer controvérsia acerca desse assunto, ele obviamente acena para todos nós, para todos os nossos mais de 200 milhões de habitantes, que não haverá, evidentemente, nenhuma chance de que aquele que subtraia, mediante uma grave ameaça, para a qual haja o emprego de um simulacro de arma de fogo, nenhuma possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade e medida restritiva de direitos. Isso num país que tem se notabilizado tristemente por um número espantoso de crimes contra o patrimônio,
pode, de algum modo, servir para inibir essas práticas criminosas que tanto afetam a população brasileira. E o que é pior, Tiago, os crimes contra o patrimônio eles atingem mais frequentemente, muito mais a população já empobrecida, que é aquela que não pode morar em condomínios de luxo, bem guarnecidos, em bairros seguros, bem iluminados e bem policiados. Então, na verdade, nós estamos falando de libertar desse jugo, dessa tirania, dessas práticas violentas que atentam contra o patrimônio, a parcela mais excluída da sociedade brasileira. Ok, doutor André Ubaldino, Procurador de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, eu agradeço muitíssimo essa disponibilidade e participação especial aqui no Rádio Dissidente. Muito obrigado, Thiago. Bem, e esse foi mais um Rádio Dissidente, e antes de encerrar, eu lembro a você, ouvinte, que este e outros podcasts produzidos pela Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça estão disponíveis nas plataformas de streaming de áudio de sua preferência, e você também pode nos acompanhar pela programação da Rádio Justiça. Até o próximo episódio. Rádio Dissidente.